Hi there, what's up guys? Conforme prometido, hoje vamos falar sobre plural forms e com um linkzinho aí que é do present simple. Antes deixa eu clarear esse negócio. Professor, eu já ouvi falar em simple present. Present simple and simple present are the same thing, my friend. Tá? São a mesma coisa. Isso pode variar de acordo com o livro, a editora. Temos aqui também o Essential Grammar in Use, que esse aqui é da Cambridge University Press, ok? Então, conforme o livro, o material que vocês têm, muda essa nomenclatura, mas simple present ou present simple é a mesma coisa. O que é isso? É o presente simples. E o que nós consideramos presente simples, tanto no inglês quanto no português? Nós consideramos presente simples aquelas ações que são cotidianas, que são corriqueiras, tá? Aquelas coisas que a gente faz todo dia, tá? Que a gente faz todas as semanas, todos os meses, todos os anos, tá? Então, não importa a frequência disso, se é uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, mas se existe uma frequência, existe uma regularidade, ela se encaixa em present simple ou simple present, ok? Claro que eu não estou aqui para ensinar ninguém a conjugar verbo, tá? Nós queremos falar inglês e o mais rápido possível. Então vamos focar numa coisinha. O que nós precisamos lembrar? Nós precisamos lembrar que o verbo, quando está no infinitivo, ou seja, no conjugation at all, não tem nenhuma conjugação, ele vai ter to e o verbo. To work, por exemplo, no caso aqui, to work. Isso significa o quê? Que eu estou falando trabalhar e esse verbo não está sendo conjugado. That's all. Ok, but on conjugation, tá? Na conjugação, it's a little different. I work, então eu trabalho. You work, você trabalha. He works, ele trabalha. She works, ela trabalha. It works, lembrando que o it pode ser para coisas, animais, neutro. We work, nós trabalhamos. You work, vocês ou vós trabalhais. E they work, eles ou elas trabalham. Okay? Então aqui nós temos plural and singular. Observem que S, somente he, she e it receberam S. E vamos lembrar que he, she e it é singular. Ok? I, you, he, she, it, tudo isso aqui é singular. Então o S só vai para o he, she, it. Third person singular. Ponto. Então, na hora que eu for fazer a minha frase, eu não preciso necessariamente saber a conjugação, porque eu tenho que lembrar o quê? Eu tenho que lembrar que a terceira pessoa, se for he, se for she, se for it, se for João, se for Maria, se for Pedro, vai ter que levar um S. Ok? Na forma afirmativa. Vai dizer, pera lá, professor, como assim? Tem outra forma? Tem a forma interrogativa e tem a forma negativa. Nós já vimos isso quando nós vimos o verbo to be. Agora, nesse caso aqui, o verbo auxiliar, aquele que vai servir para fazer a interrogação ou a negação, será outro. Nós vamos ver isso numa próxima oportunidade, ok? Not yet. This is not the time. Então, ó, I work every day. Eu trabalho every day, todos os dias. Mas eu quero dizer que ela trabalha todos os dias. Eu estou afirmando isso. She works every day too. Ela trabalha todos os dias também. Então vamos lembrar aqui que isso vai valer para she, para he e para it. Mas se fosse Mary, mesma coisa. Mary works every day too. Bob works every day too. Sendo uma única pessoa, seja o nome dela ou um sujeito, he, she, it, nós vamos conjugar esse verbo sempre colocando S nele. Isso vale para o present simple ou simple present, ok? Terceira pessoa do singular, ponto final. Mas, tem um porém. A mesma regra que eu utilizo para a formação ou para a conjugação, né, for the conjugation of verbs, in third person singular,
vai ser a mesma regra que eu vou usar para formar plurais. E eu vou provar isso para vocês. Plural forms. Ok? Now we have plural forms. Como é que eu faço plural? First of all, plural é for nouns. Ok? Então, plural é para substantivos. Nouns. Por exemplo, book. É um substantivo, uma coisa palpável. Né? This is a book. Okay? This is another book. So we have two books here. Okay? Se eu tenho um único, eu vou dizer book. But I have two books. Book, only one book. But two books. Two books. Ok? So, books seria o plural de book. Ou seja, eu tenho livros. Ok? I just put an S. Eu acrescento S. Car, carro. Plural, cars. Carros. Porém, como eu disse, qual é a diferença fundamental aqui? A diferença fundamental é que verbos, verbos vão levar S somente na terceira pessoa do singular. Ou seja, não é plural, é singular. Então, verbo leva S no singular. Lembrem disso, verbo leva S no singular. Substantivo, nouns, leva S para qualquer um, que seja plural. Tá? Não importa o sujeito, o que importa é que o substantivo é plural, então leva S. Ok? Books, car, cars. Mas a regra, que eu digo que aí é que está as semelhanças entre eles, além do fato de levar S, a regra é a mesma. Então vejam bem, se eu fosse falar de verbos, eu diria verbs ending in CH, SH, S, SS, X, Z and O, add ES. Mas se eu for falar de substantivo, vou dizer nouns ending in. Então, se a regra é a mesma, é mais fácil dizer words, palavras, ending, terminando, in, CH, que é o CH, SH, S, que é só o S sozinho, SS, dois S, X, X, Z, N, O, ok? Add, acrescenta, ES, vai acrescentar o E e o S. Vou dar um exemplo. City, né? Aqui ó, city, cidade. Plural, cities. Mas a pronúncia é cities, cities, né? Cities. Então não é cities, mas embora se escreva isso, se pronuncia cities, ok? Study é um verbo. Na terceira pessoa, he, she, it, vai ser studies, studies, ok? Studies. Então, I study, you study, he, she, it studies. We study, you study, they study. Então, she studies every day in the morning. Ela estuda todos os dias pela manhã. I study every day in the morning. Ok? Então, vejam que a regrinha é a mesma. Aí nós temos aqui, ó, então, vocês estão, pera lá, professor, o que aconteceu aqui? Porque verbos terminados em Y, words ending in consonant, tá? Terminados numa consoante, que é o caso aqui, ó, D, T, plus, esse sinalzinho de mais é plus em inglês, Y, que é o Y, né? Então plus Y, change, vai trocar, ó, to IES, tá? Vai trocar to IES. Então, words ending in consonant plus Y, change to IES. Porém, as que são terminadas em CH, SH, S, SS, X, Z e O, add ES, acrescenta ES, não troca nada. Ok? Exemplo, igreja, no inglês é church, church, ok? Eu vou acrescentar ES, então fica churches, churches, ok? Já aqui, ó, city, que é cidade, no plural, cities, cities, study, studies, ok? Então, a regra que vocês têm lá no nosso e-book para a terceira pessoa do singular, na forma afirmativa, para verbos, é a mesma regra que vai valer para fazer plural of nouns, ou seja, plural dos substantivos.
vocês podem usar a mesma regra, tá? Na hora de fazer o plural, ah, mas eu não sei se troca, se tira, segue aquela regrinha lá que there is no mistake done, ok? Existem algumas exceções a essas regras, mas está lá listado, então deem uma olhada e, na dúvida, entre em contato conosco, que eu teria o maior prazer em clarear a dúvida de vocês, ok? Stay tuned, então fiquem focados, fiquem atentos, fiquem ligados. Stay tuned for our next video, where we're going to talk about some different things in English, ok? Nós vamos falar sobre outras coisas em inglês. Então, remember, no pain, no gain, tá? Sem sacrifício, sem benefício, tá? Podemos traduzir assim essa frase, embora a tradução literal não seja essa. No pain, no gain. And let's do it, guys. See you next time. Bye bye. Temos aqui também o Essential Grammar in Use, que esse aqui é da Cambridge University Press, ok? Então, conforme o livro, o material que vocês têm, muda essa nomenclatura, mas Simple Present ou Present Simple é a mesma coisa. O que é isso? É o presente simples. E o que nós consideramos presente simples, tanto no inglês quanto no português? Nós consideramos presente simples aquelas ações que são cotidianas, que são corriqueiras, tá? Aquelas coisas que a gente faz todo dia, tá? Que a gente faz todas as semanas, todos os meses, todos os anos, tá? Então, não importa a frequência disso, se é uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, mas se existe uma frequência, existe uma regularidade, ela se encaixa em Present Simple ou Simple Present, ok? Claro que eu não estou aqui para ensinar ninguém a conjugar verbo, tá? Nós queremos falar inglês e o mais rápido possível. Então vamos focar numa coisinha. O que nós precisamos lembrar? Nós precisamos lembrar que o verbo, quando está no infinitivo, ou seja, no conjugation at all, não tem nenhuma conjugação, ele vai ter to e um verbo. To work, por exemplo, no caso aqui, to work. Isso significa o quê? Que eu estou falando trabalhar e esse verbo não está sendo conjugado. That's all. Ok, but on conjugation, tá? Na conjugação, it's a little different. I work, então eu trabalho. You work, você trabalha. He works, ele trabalha. She works, ela trabalha. It works, lembrando que o it pode ser para coisas, animais, neutro. We work, nós trabalhamos. You work, vocês ou vós trabalhais. E they work, eles ou elas trabalham. Okay? Então aqui nós temos plural and singular. Observem que S, somente he, she e it receberam S. E vamos lembrar que he, she e it é singular. Ok? I, you, he, she, it, tudo isso aqui é singular. Então o S só vai para o he, she e it. Third person singular. Ponto. Então na hora que eu for fazer a minha frase, eu não preciso necessariamente saber a conjugação, porque eu tenho que lembrar o quê? Eu tenho que lembrar que a terceira pessoa, se for he, se for she, se for it, se for João, se for Maria, se for Pedro, vai ter que levar um S, ok? Na forma afirmativa. Vai dizer, pera lá, professor, como assim? Tem outra forma? Tem a forma interrogativa e tem a forma negativa. Nós já vimos isso quando nós vimos o verbo to be. Agora, nesse caso aqui, o verbo auxiliar, aquele que vai servir para fazer a interrogação ou a negação, será outro. Nós vamos ver isso numa próxima oportunidade, ok? Not yet. This is not the time. Então, ó, I work every day. Eu trabalho every day, todos os dias. Mas eu quero dizer que ela trabalha todos os dias. E eu estou afirmando isso. She works every day too. Ela trabalha todos os dias também. Então vamos lembrar aqui que isso vai valer para she, para he e para it. Ah, mas se fosse Mary? Mesma coisa. Mary works every day too. Bob works every day too. Sendo uma única pessoa, seja o nome dela ou um sujeito, he, she, it,
nós vamos conjugar esse verbo sempre colocando S nele. Isso vale para o present simple ou simple present, ok? Terceira pessoa do singular, ponto final. Mas, tem um porém, a mesma regra que eu utilizo para a formação ou para a conjugação, né, for the conjugation of verbs, in third person singular, vai ser a mesma regra que eu vou usar para formar plurais. E eu vou provar isso para vocês. Plural forms. Ok? Now we have plural forms. Como é que eu faço plural? First of all, plural é for nouns. Ok? Então, plural é para substantivos. Nouns. Por exemplo, book. É um substantivo, uma coisa palpável. Né? This is a book. Okay? This is another book. So we have two books here. Okay? Se eu tenho um único, eu vou dizer book. But I have two books. Book, only one book. But two books. Two books. Okay? So, books seria o plural de book. Ou seja, eu tenho livros. Ok? I just put an S. Eu acrescento S. Car, carro. Plural, cars. Carros. Porém, como eu disse, qual é a diferença fundamental aqui? A diferença fundamental é que verbos, verbos vão levar S somente na terceira pessoa do singular. Ou seja, não é plural, é singular. Então, verbo leva S no singular. Lembrem disso, verbo leva S no singular. Substantivo, nouns, leva S para qualquer um, que seja plural. Tá? Não importa o sujeito, o que importa é que o substantivo é plural, então leva S. Ok? Books, car, cars. Mas a regra, que eu digo que aí é que está as semelhanças entre eles, além do fato de levar S, a regra é a mesma. Então vejam bem, se eu fosse falar de verbos, eu diria verbs ending in CH, SH, S, SS, X, Z and O, add ES. Mas se eu for falar de substantivo, vou dizer nouns ending in. Então, se a regra é a mesma, é mais fácil dizer words, palavras, ending, terminando, in, CH, que é o CH, SH, S, que é só o S sozinho, SS, dois S, X, X, Z, N, O, ok? Add, acrescenta, ES, vai acrescentar o E e o S. Vou dar um exemplo. City, né? Aqui ó, city, cidade. Plural, cities. Mas a pronúncia é cities, cities, né? Cities. Então não é cities, mas embora se escreva isso, se pronuncia cities, ok? Study é um verbo. Na terceira pessoa, he, she, it, vai ser studies, studies, ok? Studies. Então, I study, you study, he, she, it studies. We study, you study, they study. Então, she studies every day in the morning. Ela estuda todos os dias pela manhã. I study every day in the morning. Ok? Então, vejam que a regrinha é a mesma. Aí nós temos aqui, ó, então, vocês estão, pera lá, professor, o que aconteceu aqui? Porque verbos terminados em Y, words ending in consonant, tá? Terminados numa consoante, que é o caso aqui, ó, D, T, plus, esse sinalzinho de mais é plus em inglês, Y, que é o Y, né? Então plus Y, change, vai trocar, ó, to IES, tá? Vai trocar to IES. Então, words ending in consonant plus Y, change to IES. Porém, as que são terminadas em CH, SH, S, SS, X, Z e O, add ES, acrescenta ES, não troca nada. Ok? Exemplo, igreja, no inglês é church, church, ok? Eu vou acrescentar ES, então fica churches, churches, ok?
Já aqui, ó, city, que é cidade, no plural, cities, cities. Study, studies, ok? Então, a regra que vocês têm lá no nosso e-book para a terceira pessoa do singular, na forma afirmativa, para verbos, é a mesma regra que vai valer para fazer plural of nouns, ou seja, plural dos substantivos. Então, vocês podem usar a mesma regra, tá? Na hora de fazer o plural, ah, mas eu não sei se troca, se tira, segue aquela regrinha lá que there is no mistake done, ok? Existem algumas exceções a essas regras, mas está lá listado, então deem uma olhada e, na dúvida, entre em contato conosco, eu teria o maior prazer em clarear a dúvida de vocês, ok? Stay tuned, então fiquem focados, fiquem atentos, fiquem ligados. Stay tuned for our next video, where we're going to talk about some different things in English, ok? Nós vamos falar sobre outras coisas em inglês. Então, remember, no pain, no gain, tá? Sem sacrifício, sem benefício, tá? Podemos traduzir assim essa frase, embora a tradução literal não seja essa. No pain, no gain. And let's do it, guys. See you next time. Bye bye.